Olá, meu nome é Miguel, eu sou o aluno do quinto período de edificações matutino e estarei fazendo o trabalho da Escola Literária de Oswald de Andrade. Oswald de Andrade foi um importante escritor, ensaísta e dramaturgo brasileiro que esteve associado ao movimento modernista no Brasil, e sua obra é frequentemente associada ao modernismo brasileiro, especialmente por sua participação na Semana da Arte Moderna, que ocorreu em 1922, que marcou um momento de ruptura com as tendências literárias e artísticas predominantes na época. Dentro do modernismo brasileiro, Oswald de Andrade é reconhecido principalmente como um representante do movimento antropofágico. antropofágico. Esse movimento propunha uma forma de devorar arte, as influências estrangeiras e incorporá-las de maneira original e transformadora dentro da cultura brasileira. A antropofagia de Oswald de Andrade era uma metáfora para a capacidade de... A antropofagia de Oswald de Andrade era uma metáfora para a capacidade de observar e reinterpretar elementos culturais e estrangeiros, especialmente europeus, de uma maneira que fosse autenticamente brasileira. Portanto, a escola literária mais associada a Oswald de Andrade seria o modernismo brasileiro, com ênfase particular no movimento antropofágico que ele ajudou a fundar e propagar no contexto cultural e literário brasileiro do século XX. Oi, eu me chamo Ana Maria, sou aluna do quinto período de edificações matutino e hoje eu vou falar sobre a biografia de Oswald de Andrade. Oswald de Andrade foi um escritor e dramaturgo brasileiro, foi uma das personalidades mais polêmicas do modernismo. Através de romances, poemas, manifestos, artigos, ensaios, conferências e obras filosóficas, revolucionou não só a arte, mas também os costumes, as instituições e a vida social como um todo. José Oswald de Souza de Andrade nasceu em São Paulo no dia 11 de janeiro de 1890, filho único de José Oswald de Nogueira de Andrade e Inês Henriqueta Inglês de Souza Andrade. Fez seus primeiros estudos no ginásio de São Bento, onde ouviu de um professor que ia ser escritor, e então passou a comprar livros e a escrever. Início da carreira. Oswald de Andrade estreou como jornalista em 1909, no Diário Popular, que publicou o primeiro artigo, Penando, uma reportagem da excursão do presidente Afonso Pena aos estados do Paraná e Santa Catarina. Nesse mesmo ano, inicia um crítico teatral. Em 1911, fundou a revista semanal O Pirralho, que ele mesmo dirigiu junto com Alcântara Machado e João Bananelli. O semanário contava, entre outros colaboradores, com o pintor de Cavalcante. Oswald voltou da Europa trazendo as novidades da vanguarda, como o Manifesto Futurista de Marinetti. Revolucionário acima de tudo, procurou sempre agitar o meio artístico, defendendo os propósitos inovadores da pintura expressionista de Anita Malfatti. Em 1917, sua revista O Pirralho foi fechada. Nesse mesmo ano, em sua coluna no Jornal do Comércio, defendeu Anita Malfatti das críticas de Monteiro Lobato. Em 1918, Oswald de Andrade formou-se em Direito pela Faculdade de São Paulo, mas nunca advogou. Oswald de Andrade faleceu em São Paulo, no dia 22 de outubro de 1954, aos 64 anos.
Olá, eu sou a Camila e neste momento eu irei falar sobre as características literárias de Oswald de Andrade. Oswald de Andrade fez parte da primeira geração modernista, que foi caracterizada pela inovação. Essa geração teve início em 1922 e término em 1930. Essa foi uma época em que os seus autores utilizavam seus textos para criticar a forma como era feita a arte na época. Para isso, seus autores utilizavam a liberdade formal para seus textos. Eles não faziam rimas, eles não metrificavam suas frases para, de fato, poderem criticar e ridicularizar a forma como era feita a arte na época, né, que também era por causa da burguesia e pelo sistema capitalista, que era quem sustentava essa forma na época. Ou seja, desde o tipo de linguagem que eles usavam em seus textos, que era linguagem coloquial, eles faziam tudo diferente do jeito que era feito na época, pois o seu intuito era isso, era criticar o modo tradicional como a burguesia fazia na época. Então, além de utilizar a inversão sintática para fazer seus textos, Oswald também era conhecido pela ironia e até mesmo seu jeito polêmico de fazer seus textos na época, como eu disse anteriormente, para, dessa forma, criticar a forma como era feita a arte na época da burguesia. Outra característica de Oswald é que ele era um nacionalista crítico. Ele valorizava as nossas origens e defendia o nacionalismo em que nós devemos valorizar as nossas tradições e origens brasileiras. Também em suas obras, Oswald fazia uso do futurismo, que era a liberdade de criação, e também da antropofagia, que era a ideia de absorver e digerir influências estrangeiras para assim criar algo novo e original da cultura brasileira. Outro ponto importante que vale ressaltar é que Oswald, ao longo de sua carreira, fez parte de questões sociais e políticas no Brasil. Isso em sua escrita, que carregava uma carga política e um desejo de transformação social. Resumindo, essas características fizeram e fazem de Oswald de Andrade uma figura central não apenas na literatura brasileira, mas também na história cultural do nosso país e intelectual, influenciando gerações posteriores de escritores e artistas. Olá, boa tarde, meu nome é Emanuele e antes de falar sobre as principais obras de Oswald de Andrade, eu vou dar uma leve introdução em quem ele foi. Conhecido como poeta revolucionário, José Oswald de Souza Andrade foi um escritor, ensaísta e dramaturgo brasileiro. As obras dele apresentam muita liberdade de construção e valorização da cultura brasileira. Agora eu vou falar sobre uma peça muito importante de Oswald de Andrade, O Homem e o Cavalo. A peça O Homem e o Cavalo, de Oswald de Andrade, escrita em 1933, no percurso das transformações do pensamento antropofágico oswaldiano, revisitando o debate sobre estética e política no âmbito do modernismo brasileiro e da produção de Oswald de Andrade nos anos de 1930 e nas teses de 1950. O texto analisa a tensa relação entre a antropofagia, matriarcado e marxismo numa abordagem na peça, que aponta para a construção de uma nova sociedade sem divisão de classes e dogmas religiosos, sobre os preceitos da igualdade, da técnica e da socialização da produção. Em O Homem e o Cavalo, Oswald explora por meio da linguagem artística e da desconstrução e reconstrução dos discursos danônimos, o discurso alegórico, intelectual e carnavalizado, como forma de pensar criticamente a cultura e o homem brasileiro. O próximo teatro é a peça O Rei da Vela. É uma peça escrita em 1933 por Oswald de Andrade, um dos principais nomes do modernismo brasileiro, e publicada em 1937. Contudo, só foi encenada pela primeira vez 30 anos após sua publicação e refletiu por meio da visão do autor a sociedade brasileira de sua época. Escrita no embalo da crise financeira de 1929, a obra aborda a valorização da indústria na década de 30 e a modernização no país, que estabeleceu com o governo Vargas, tratando da junção ou submissão da aristocracia descendente com a burguesia, com a ascensão, para servir ao capital estrangeiro. A peça se divide em 3 atos e segue a estrutura do teatro
tradicional. Nessa obra, Oswald de Andrade estabelece claro diálogo intertextual com a história de Abelardo e Heloísa, casal histórico que vive um romance trágico no final da Idade Média e a peça. O Rei da Vela faz uma paródia dessa história, retirando esses personagens do contexto medieval e inserindo-os no contexto brasileiro das décadas de 20 e 30. Heloísa, por exemplo, é um personagem vulgar que se casará com Abelardo para manter um status social e se transforma em um objeto sexual para manter a sua família falida. Com os personagens Heloísa, Abelardo e Sr. Jones, Oswald de Andrade representa as três forças que regem o país. A aristocracia rural que se une à burguesia nacional para melhor servir ao capital estrangeiro. Assim temos clara crítica à submissão do Brasil aos outros países. Um caminho para entendermos o teatro de Oswald de Andrade é perceber a relação da falsidade do discurso liberal, as relações marcadas pelo interesse capital e material, a competição pelo lucro, as falsas relações amorosas, a distância entre a modernidade e o atraso, a metáfora de um país hipotecado ao imperialismo, o ócio brasileiro e a manutenção do poder e o espaço da casa. O Rei da Vela passa do modernismo à modernidade, a partir da ironia, da caricatura, do grotesco, da religiosidade, da sexualidade, da paródia, da filosofia e dos papéis dos intelectuais. Portanto, essa peça contrasta com o que se passa através da sociedade brasileira. Oi, eu sou a aluna Júlia Alencar, do 5º período matutino, Edificações. E eu vou falar sobre algumas principais obras de Oswald de Andrade. Vou começar com Os Condenados. Os Condenados é um romance escrito pelo escritor modernista brasileiro Oswald de Andrade e foi publicado em 1922. A história se passa em São Paulo, refletindo as profundas transformações sociais, culturais e econômicas do período. O enredo centra-se nas vidas de personagens de diferentes origens sociais e suas interações em meio a um contexto de modernização e conflitos de valores. O protagonista, Jorge, é um jovem de família aristocrática que enfrenta um dilema entre os valores tradicionais de sua classe e as novas ideias modernistas. Sua trajetória é marcada por um romance com Maria de Lourdes, uma jovem de origem humilde que simboliza o confronto entre diferentes classes sociais e ruptura com o passado aristocrático. Agora eu vou falar sobre Memórias Sentimentais de João Miramar. Memórias Sentimentais de João Miramar é outro romance que foi escrito pelo Oswald de Andrade e publicado em 1924. A obra é considerada um marco do modernismo brasileiro, tanto pela sua estrutura inovadora quanto pela linguagem experimental. João Miramar é um jovem de família rica que se muda para uma pequena cidade de São Paulo. Ele se envolve em diversas aventuras e desventuras, tanto amorosas quanto profissionais. Através de suas memórias, o leitor acompanha sua busca por identidade e sentido em um mundo de constante mudança. Agora eu vou falar sobre a obra Pau-Brasil. Pau-Brasil é uma obra poética que foi escrita pelo Oswald de Andrade e foi publicada em 1925. O livro é um marco no modernismo brasileiro e é considerado um manifesto literário que propõe uma renovação estética e cultural. A obra é dividida em duas partes, História do Brasil e Poemas de Colonização. O Pau-Brasil teve impacto significativo na literatura brasileira e é visto como um dos textos fundadores do modernismo no Brasil. A obra inspirou outros escritores e poetas a explorarem a cultura e a identidade brasileira de maneira crítica e inovadora. Além disso, o livro é um percurso do movimento antropográfico, não sei direito, não sei ler. Também liderado por Oswald de Andrade, que propunha a deglutição das influências estrangeiras e criação de uma cultura brasileira e única autônoma. Em resumo, o Pau-Brasil é uma obra fundamental para a compreensão do modernismo brasileiro, representando uma ruptura e tradição literária anterior e uma busca por expressão literária autêntica, enraizada na realidade e na cultura do Brasil. Eu sou a aluna Júlia Rodrigues, sou estudante do 5º período de Edificações matutino e eu vou falar sobre análise das obras.
A obra Pau-Brasil é um marco na literatura brasileira, sendo um dos principais manifestos do movimento modernista. Escrito por Oswald de Andrade em 1924, o manifesto busca romper com tradições literárias e culturais do Brasil da época, propondo uma estética que valorize a identidade nacional e a mistura de influências culturais. O título Pau-Brasil faz referência à árvore símbolo do país e a proposta de uma poesia que seja genuinamente brasileira, misturando elementos da cultura popular com as vanguardas europeias. O manifesto defende a liberdade criativa, a experimentação linguística e a valorização da cultura nacional como forma de romper com a dependência cultural estrangeira e construir uma identidade artística autêntica para o Brasil. Os Condenados é uma obra seminal do modernismo brasileiro, destacando-se pela sua inovação formal e pela profundidade de sua análise social e existencial. Através de sua narrativa fragmentada e personagens complexos, Oswald de Andrade oferece uma crítica mordaz da sociedade de sua época, ao mesmo tempo em que celebra a riqueza cultural e vitalidade da vida brasileira. Memórias Sentimentais de João Miramar é uma obra-prima do modernismo brasileiro, destacando-se pela sua inovação formal e pela profundidade de sua crítica social e cultural. Através de uma narrativa fragmentada e experimental, Oswald de Andrade capta a complexidade da vida moderna, oferecendo uma visão crítica e, ao mesmo tempo, celebratória da sociedade brasileira de sua época. Eu sou o aluno Otávio Henrique e eu vou falar sobre as últimas conclusões. O Homem e o Cavalo. É uma fábula moderna que reflete preocupações de Oswald de Andrade com a sociedade brasileira e suas relações de poder da natureza. O texto desafia o leitor a repensar essas dinâmicas e considerar a possibilidade de um mundo onde as hierarquias sejam fluidas e questionáveis. Essa obra é um exemplo da genialidade de Andrade em utilizar a narrativa e provocar e instigar a reflexão, características centrais de sua contribuição ao modernismo brasileiro. A próxima conclusão, O Rei da Vela. É uma obra-prima de Oswald de Andrade que combina crítica social, inovação artística e uma profunda compreensão das dinâmicas de poder. Sua importância no teatro brasileiro reside tanto com seu conteúdo provocativo quanto sua forma revolucionária, sendo um marco da modernidade e da crítica ao capitalismo no Brasil. A conclusão, Um Homem Sem Profissão, é uma significativa de Oswald de Andrade que combina autobiografia, ficção e crítica social de maneira única, através de sua narrativa inovadora e a sua visão crítica. Andrade desafia as convenções e propõe uma reflexão profunda sobre a identidade e a sociedade. O livro é uma contribuição importante para o modernismo brasileiro e uma literatura essencial para entender a trajetória e o pensamento do autor.